Queridos irmãos, como estão? Aqui no Japão estamos a ter um tempo bastante frio e chuva, o que é estranho para esta época do ano. Realmente sentem-se as consequências das alterações climáticas em todo o mundo. Que Deus nos ajude a sermos mais amigos do ambiente e a respeitarmos esta natureza, a mãe natureza que Deus preparou para nós, e que sejamos capazes de dar uma mudança às nossas vidas para que a natureza possa conviver conosco numa relação de simbiose e de amizade e não de inimizade, como tem acontecido nos últimos tempos. Então, hoje gostaria de comentar o Evangelho do próximo domingo, no dia 12 de setembro, que é o 24º domingo do tempo comum. É o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35, como podem ver na explicação do vídeo. E é um Evangelho muito interessante, porque é aquele famoso Evangelho em que Jesus faz aquela pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E depois também lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É um Evangelho que nos convida a pensarmos profundamente quem é para nós Jesus, a pensarmos na nossa vida, em tudo o que temos vivido, temos as graças que temos recebido, tudo aquilo pelo que temos passado, e ver como a nossa relação com Jesus no meio de tudo isso. Pronto, voltando ao texto, vemos que aqui há uma grande diferença entre a resposta dos discípulos acerca do que as pessoas dizem que ele é e a resposta que eles próprios, portanto Pedro, em nome dos discípulos, dá. A resposta que eles dizem, portanto, que era o que a voz que corria por aquelas terras, não é? É que uns diziam que Jesus era João Batista, que tinha, portanto, ressuscitado dos mortos, outros diziam que era Elias, que era outro profeta muito importante para o povo de Israel, que também teria supostamente ressuscitado, e outros diziam é um profeta, não é? Portanto, para a maioria das pessoas que inclusivamente andavam atrás de Jesus de um lado para o outro e que corriam para ouvir os seus discursos e ver os milagres e pedir milagres, eram pessoas que achavam que Jesus era uma boa pessoa, não é? Um profeta, talvez, um enviado por Deus, mas digamos que a visão deles permanecia na visão do Antigo Testamento, um profeta mais que vem anunciar o reino de Deus, que vem anunciar que Deus nos ama, não é? Mas não, digamos, não davam o passo ao Novo Testamento, que é a boa nova de que Deus se fez homem e habitou entre nós. Ora, os discípulos até que ponto eram conscientes disso, não sabemos, mas o que é certo é que a resposta deles é diferente. Quando Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. O Messias era o esperado, não era um profeta, não era um profeta qualquer, não é? Era aquele que o povo de Israel esperava que viesse salvá-lo da opressão dos seus inimigos, que viesse salvá-lo dos seus sofrimentos, neste caso, naquela altura, na época de Jesus, da invasão do Império Romano, e devolver-lhes a liberdade, tal como Deus lhes tinha prometido. Era a promessa de Deus que enviaria um Messias, um Salvador, não é? Também conhecemos a palavra Messias por o Cristo. Cristo significa Salvador, não é? E os discípulos, até que ponto eram conscientes do que estavam a dizer? Não sei, mas o que é certo é que eles conheciam Jesus melhor do que ninguém e que eles tinham convivido com ele, tinham visto
como ele se aproximava das pessoas. Tinham eles próprios sentido a transformação que o encontro com Jesus tinha realizado na vida de cada um deles. E por isso é que eles, do coração, podiam afirmar: tu és o Messias, tu és o Salvador. Não era uma teoria, um elogio que eles estavam a fazer a Jesus, era realmente a experiência, o resultado, a conclusão a que eles tinham chegado pela própria experiência, não pelas suas meditações, digamos, teóricas, não é? Eles tinham visto como Jesus salvava tantas pessoas das suas doenças e dos seus complexos de inferioridade, das suas de serem rejeitados pelo povo, e como ele via que as pessoas se levantavam, iniciavam, eles viam que através do encontro com Jesus, as pessoas se levantavam e iniciavam uma vida nova. Então, eles viam refletidos nesses comportamentos e nesses acontecimentos o que o Messias faria quando no Antigo Testamento se tinha predito, não é? Que o Messias devolveria a vista aos cegos, devolveria os coxos começariam a correr, etc, etc. Portanto, os discípulos, eles próprios, tinham iniciado uma nova vida, desde que se tinham encontrado com Jesus. Por isso esta confissão de fé vem do coração, não é? Então, por um lado, este Evangelho convida-nos todos a, como dizia no princípio, pensar quem é Jesus para mim, não é? Deixar-nos interrogar por Jesus, deixar que Jesus nos pergunte: quem sou eu para ti? Quem sou eu para você? Né? O que é que o encontro comigo, o teres-me conhecido, significa na tua vida? Não é? É um momento para nós reconhecermos todo o bem que Deus fez na nossa vida e darmos graças a Deus. Acho que é muito importante nestes momentos tão difíceis que estamos a passar no mundo inteiro, não só já por causa do coronavírus, mas também pelas situações de guerra, de ameaça da liberdade, da justiça em tantos países do mundo, como nós sabemos, não é? Começando pelo Afeganistão e continuando por tantos países da Ásia, da América Latina, da África. Não é? Então, precisamos de saborear a boa nova que Jesus nos trouxe, porque essa boa nova continua a ser válida hoje, não é? E nós estamos convidados a continuar a acreditar que essa boa nova continua a ser válida hoje e através da minha vida Jesus quer continuar a levar a boa nova, quer continuar a salvar. Talvez nós não façamos grandes coisas que apareçam na televisão nem nas notícias, mas no nosso dia a dia, no nosso contacto com as pessoas, nós podemos ser os seguidores de Jesus que abrem um caminho novo, que dão esperança, que dão uma palavra de esperança aos outros. Bom, estou a afastar-me do texto, mas logo a seguir à resposta do Pedro, Jesus começou a explicar o que era ser o Messias, porque realmente eles precisavam de uma purificação da imagem do Messias, como eu vos dizia, pois os discípulos, tal como os israelitas da época, imaginavam um Messias que viria salvá-los da opressão política dos romanos e efetivamente Jesus não fez nada por isso, não é? Antes, pelo contrário, Jesus foi preso, foi rejeitado, foi condenado à morte pelos próprios romanos e pelos próprios judeus e doutores da lei e escribas e fariseus. Portanto, todos aqueles que representavam a autoridade divina e a autoridade terrena, não é? Então, Jesus começou a prepará-los para essas circunstâncias tão imprevisíveis para eles. Não é? Começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem, portanto, ele próprio, tinha de sofrer muito, ia sofrer muito, e que isto era necessário, não é? Ia ser rejeitado pelos anciãos, pelos mais respeitados, não é?
pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ia ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Na verdade, Jesus não está a anunciar aqui o seu fracasso, está a anunciar o modo de vida, digamos, do Messias. A linha o caminho traçado por Deus, de certo modo, para o Messias. O que é o Messias realmente? Não é aquele que vem triunfar, não é aquele que vem dominar pela força, dominar pelo poder, não. O messianismo de Jesus, o Messias que realmente nos salva, é aquele que assume e se deixa prender, se deixa crucificar por amor. Ou seja, é completamente diferente e isto é necessária uma transformação, uma conversão para nós conseguirmos entrar nesta forma de pensar de Jesus e por isso para os discípulos era muito difícil compreender isso e por isso é que Pedro tem aquela reação e que chama-o à parte, e ele com a sua experiência, não é verdade, porque era o mais velho, com certeza, dos discípulos, Pedro toma Jesus à parte e começa a contestá-lo, dizendo-lhe, como é possível? Não pode ser, não podes fazer uma coisa destas, não é? Aqui no Evangelho de Marcos não fala muito exatamente das palavras que ele disse, mas noutros Evangelhos vemos como Pedro fica completamente contra o que Jesus acaba de dizer. E então a reação de Jesus é, voltando-se e olhando para os discípulos, para que fossem todos a ouvir e não só Pedro, não é? Repreendeu Pedro, dizendo, vai-te Satanás, uma expressão muito forte de parte de Jesus, porque Satanás em princípio era o demónio, não é verdade? Aqui Jesus está, digamos, a afirmar que Pedro neste momento está a tentá-lo, não é? Está a tentar convencê-lo a seguir os caminhos do mundo e não os caminhos de Deus, não é? Ele diz a Pedro, porque não vai de Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Infelizmente todos nós somos homens e mulheres que temos essa forma de pensar, nós não queremos, não achamos que seja o melhor caminho, o caminho do sofrimento, o caminho da cruz, o caminho da morte, o caminho de nos sentirmos abandonados, rejeitados, incompreendidos, não é? Nenhum de nós acha que esse seja o melhor caminho, não é? E é evidente que Jesus não está aqui a ser um masoquista, não se trata de masoquismo, trata-se de que a vida mesma nos traz muitas dificuldades e muitos momentos de sofrimento, tal como aconteceu com Jesus. E aconteceu por causas concretas. Jesus foi odiado e foi perseguido porque incomodava, a sua presença incomodava, porque ele suscitava inveja, porque ele suscitava realmente, por um lado, amor e por outro lado ódio, não é? E como consequência, realmente ele foi condenado à morte injustamente, não é? Portanto, não foi uma coisa justa, não foi uma coisa realmente que Deus desejasse. No entanto, Jesus diz, é necessário que isto aconteça. E isto foi uma expressão que no meu retiro deste ano me marcou muito, não é? Porque compreender que era necessário que acontecessem muitas coisas na minha vida, que era necessário que eu nascesse numa determinada família, com umas determinadas circunstâncias, era necessário que eu tivesse passado por este e aquele momento de dificuldade, era necessário que eu tivesse a forma de ser que tenho, o caráter que tenho, as limitações que tenho e também os dons que Deus me deu. Tudo isso era necessário. Ou seja, Deus conta com isso e Deus não só conta, mas também trabalha com isso que nós somos, com o barro que nós somos.
e com tudo o que nós somos, com toda a nossa história, com toda a nossa vida, com todas as nossas dificuldades. E por isso, quando nós vamos envelhecendo e se vêem marcas no rosto de tudo aquilo que nós passamos, tudo isso é sagrado para Deus, não é? E isso é um caminho que nós abrimos também para os outros. E por isso é que Jesus deseja seguir esse caminho que Deus lhe está a propor através de circunstâncias tão adversas. E por isso Jesus rejeita a preocupação tão, digamos, amorosa de Pedro em relação a ele. Pedro não queria que Jesus morresse. Pedro não queria que Jesus sofresse. Quer dizer que Pedro amava muito Jesus, não é? Mas nesse momento para ele é uma tentação cair nesse carinho de Pedro, nessa proteção de Pedro. E ele, de certo modo, pede que Pedro se afaste. E no meu retiro também me ajudava a ver esta expressão, porque acho que muitas vezes na vida de Jesus foi capaz de dizer essas palavras interiormente: vai-te Satanás e vem Espírito Santo e guia-me, não é? E foi uma luz também que me ajudou a pensar na minha vida diária, a ser capaz em muitos momentos de reconhecer que se trata de uma tentação e de ser capaz de dizer: vai-te Satanás e vem Espírito Santo e guia-me, porque preciso de ti e preciso e quero fazer a vontade de Deus, apesar de ser contra a minha vontade, apesar de ser contra a minha a minha comodidade, a minha tranquilidade, muitas vezes, não é verdade? Mas Deus opera através das circunstâncias mais adversas e mais imprevistas na nossa vida. Por isso, o convite que Jesus nos faz, no fundo, é viver com uma confiança profunda e acreditar que através de todas as circunstâncias Ele pode realizar o sonho de Deus e o nosso sonho, que é que o reino de Deus realmente chegue a este mundo. E por isso é que quando Jesus, no fim deste Evangelho, não só se contenta com falar com os discípulos, mas depois chama a multidão e, juntamente com os discípulos, diz-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não fujamos da nossa cruz, não é? Não fujamos da nossa cruz, porque não é o melhor caminho, não é o caminho da liberdade, como às vezes nós pensamos, não é? Eu acho que o mais natural é querermos fugir do sofrimento, é não queremos enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. No entanto, Jesus oferece-nos um caminho diferente. Em vez de fugir, assume a cruz, porque eu estou aí contigo e eu vou levar essa cruz até ao momento da ressurreição. Por isso, como vos dizia antes, o que Jesus anuncia não é um fracasso, ele fala da ressurreição, não é? No fim quer dizer depois, não é? E isso acontece muitas vezes na nossa vida, e cada vez mais vamos experimentando, vamos de ressurreição em ressurreição, de cruz em cruz, não é? E portanto, por isso é que é verdade que o que Jesus diz. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, que de certo modo é fugir da cruz, não é? Perdê-la, não vamos encontrar um caminho, porque na verdade não conseguimos fugir, não é? Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, ou seja, confiando em mim e acreditando no Evangelho, que é a boa nova de que Deus consegue e é capaz de trabalhar através de todas as circunstâncias e de fazer chegar o seu reino aos cantos do mundo, quem confiar em mim, salvará a sua vida e encontrará pastos abundantes, porque o bom pastor nos vai guiar até esses pastos abundantes que vão satisfazer a nossa alma e o nosso coração. Desejo-vos então uma boa semana e que possamos ir preparando o domingo, meditando este Evangelho, que vou deixar na explicação do vídeo como sempre, e que todos nos possamos deixar interrogar por Jesus: quem sou eu para ti? Não é? Quem sou eu para ti? E talvez nos deixemos também converter
na imagem que temos de Jesus, que não é aquele que resolve todos os nossos problemas. E se Jesus não nos tira todas as nossas dores, nós pensamos, onde é que está Deus? Não é? Não é esse o Deus em que nós acreditamos. É um Deus que passou pela cruz, que passou pelo sofrimento e que não faz milagres no sentido de curar todas as doenças e todas as enfermidades, não é? Não é esse o Deus não é esse o Messias, o Salvador que o Pai nos enviou. É um Salvador que conosco assume as nossas dores, assume a cruz e nos acompanha até à ressurreição. Boa semana.